Seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo no canal. Não é uma resenha sobre o Pequeno Príncipe, ainda. Hoje eu vou falar sobre essa pessoa bem aqui, Antoine de Saint-Exupéry. Gente, tive que colocar no Google pra ver como que fazia a pronúncia correta do nome desse ser humano. O que a gente vai conversar hoje até tem relação com o Pequeno Príncipe, mas não é exatamente sobre a obra, e sim sobre o autor. Sim, esse querido aqui, Antoine de Saint-Exupéry. Achei chique. Eu tive que recorrer ao Google para fazer a pronúncia correta, então eu espero que ele esteja certo. Quem é Antoine de Saint-Exupéry? Sim, ele é o autor do Pequeno Príncipe, mas hoje a gente vai falar sobre a vida particular dele. Quem foi ele? De onde saiu? Onde morou? Com quem casou? Tá vivo? Tá morto? Morreu como? Vamos descobrir? Então vamos lá, pra começar, né, que ele já começou ali dificultando a minha vida com a pronúncia, esse nem é o nome completo dele, tem mais um pouco aí no meio. O nome completo dele é Antoine Marie-Roger de Saint-Exupéry. Nasceu no dia 29 de junho de 1900 em Lyon, na França. E desapareceu em 31 de julho de 1944. Sim, desapareceu. Não há dados oficiais sobre a data da sua morte devido ao desaparecimento dele, mas fica comigo até o final desse vídeo para descobrir o que aconteceu. Antoine. Gente, eu vou ter que tirar o nome dele aqui do script, porque imagina ficar falando o nome dele toda hora. Muito difícil, mas enfim, vamos lá. Antoine. O escritor do Pequeno Príncipe... Achei que ficou melhor. O escritor do Pequeno Príncipe foi piloto e escritor. E por colocar muito da sua profissão nas suas obras, ele era conhecido como o poeta da aviação. Era o terceiro de 5 filhos, o pai dele morreu quando ele havia apenas 4 anos. Então muito da criação dele se deve à sua mãe, que foi uma grande incentivadora do uso da imaginação e da criatividade. Ela incentivava muito que os filhos brincassem com o lúdico e usassem a imaginação. Ele e seus irmãos cresceram num ambiente culturalmente muito rico. Ele passava horas inventando histórias, o que foi fundamental no seu papel como escritor no futuro. Ele teve uma infância onde sonhos e imaginação eram muito incentivados, o que fica bem evidente no Pequeno Príncipe. Desde pequeno, ele era muito interessado por máquinas e por aprender como elas funcionavam. Esse fascínio fez com que ele se apaixonasse pelo mundo da aviação. Quando jovem, ele tentou entrar para a Marinha, mas ele não foi aceito, o que fez com que ele ficasse ainda mais motivado para entrar na aviação. Tornou-se piloto aos 21 anos de idade e, além do amor, da paixão pela aviação, ele gostava muito de escrever sobre as suas experiências e suas aventuras, o que inspirou muitas de suas obras, entre elas Voo Noturno e Terra dos Homens. Em 1931, ele se casou com Consuelo. Nascida em El Salvador, ela também era artista e escritora. Ele ficou tão apaixonado que ele pediu ela em casamento no dia seguinte, que ele tinha acabado de conhecer ela. Vocês acreditam nisso? Dizem que ela tinha um temperamento forte, era autêntica, tinha um perfil bem diferente assim das meninas da época, sabe? Das recatadas do lar, era mais soltinha. Ela bebia, fumava, dirigia, viajava sozinha, o que era assim, uau, pra época, sabe? Onde as mulheres naquela época eram mais reservadas e dependentes do marido. Inclusive, ela já tinha tido 2 casamentos anteriores, onde um ela era divorciada e no outro ela era viúva. O que foi, assim, um escândalo na época pra família do escritor do Pequeno Príncipe. Eles não aceitavam ela, não. Dizem que ela era tão rebelde que no dia do casamento ela casou de véu, grinalda e vestido preto como forma de protesto, por não ser aceita pela família do escritor e a sociedade literária da época. Havia relatos sobre isso em uma das suas cartas que diziam o seguinte: eu estava de luto por mim mesma, o que eu realmente era e o que eles me negaram a ser. Eles não tiveram filhos e dizem que o casamento deles era bem conturbado, assim, cheio de altos e baixos.
Em um de seus livros, ela descreveu que ele havia tido muitos relacionamentos extraconjugais, o que na época foi uma grande decepção, assim, para alguns fãs, porque as pessoas consideravam ele um cara sem defeitos. Inclusive, eles tiveram constantes separações, mas permaneceram casados até o dia do seu falecimento ou desaparecimento. Entretanto, eles se amavam tanto e dizem os estudiosos de que ela foi inspiração para Rosa, do livro do Pequeno Príncipe. Uma figura delicada, porém cheia de personalidade. No dia 31 de julho de 1944, ele integrava as Forças Armadas e, durante a Segunda Guerra Mundial, ele partiu para uma missão. Entretanto, ele nunca mais voltou. Seu avião foi abatido por tiros, ao que tudo indica, porque nunca foram encontrados seus restos mortais. O escritor viajava, no caso ele estava pilotando, um avião P-38 Lightning. Foi o mesmo modelo que foi abatido por um piloto alemão chamado Horst Rippert, que confessou ter sido autor dos tiros em 2008, ou seja, 64 anos depois do ocorrido. Ele deu, na verdade, depoimento para um livro meio documentário, é o Saint-Exupéry, O Segredo Final. Mas ele diz que ele não tem certeza de que era Antoine que estava pilotando o avião. Até porque não tinha como ele ver, não tinha como ele saber. E ele fala também que se ele soubesse que era Antoine, ele jamais teria tirado. Ele relatou o seguinte, abre aspas: "Eu não vi o piloto, e mesmo que tivesse visto, teria sido impossível saber que era Saint-Exupéry. Eu tenho esperanças desde então de que não tenha sido ele." E aí aconteceu um fato super interessante, bem curioso, que em 1998, um pescador encontrou uma pulseira com o nome Saint-Exupéry perto da região ali, ou não muito longe da região, onde possivelmente o avião possa ter caído. Só que não acreditaram muito nele não. Entretanto, isso foi interessante ter acontecido porque voltaram a investigar a região. E em 2004, olha só, não muito longe aí, encontraram vestígios do avião que ele pilotava. Então tudo indica que ele realmente tenha morrido nessa data aí em que o avião foi abatido, dia 31 de julho de 1944, com 44 anos. Como eles não tiveram filhos, depois que a esposa dele faleceu, ela deixou tudo para o jardineiro. Vocês acreditam nisso, gente? Ainda tem outras curiosidades interessantes sobre ele nem ter visto o sucesso da obra O Pequeno Príncipe, porque ele morreu um ano depois da publicação. Mas isso eu vou falar com mais detalhes no vídeo onde eu vou falar somente sobre a obra. E aí, gostou de conhecer um pouquinho da história do autor de um dos grandes clássicos literários do mundo? É isso que eu pretendo trazer mais aqui pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e coloca aqui nos comentários pra mim sobre outros escritores que vocês gostariam de conhecer um pouco mais. Vou ficar muito feliz com as sugestões. Um beijo e até o próximo vídeo.